Acesse nossas redes sociais: facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Atenção, internautas e páginas afiliadas à TV Raízes Palmares. Em 10 segundos, iremos dar início a mais um programa. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados telespectadores. Estamos ao vivo na TV Raízes de Palmares com o programa Deus de Vitórias. Quero agradecer mais uma vez a vocês, telespectadores, pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência. Muito grato, muito obrigado de todo o coração. E hoje nós temos um tema bastante interessante que nós vamos falar. Na semana passada nós deixamos uma enquete com 3 sugestões para fazermos o programa de hoje. Entre as sugestões estava aqui, ganhou as parábolas de Cristo. Tinha também evolução versus criação, quem tem a razão. E também o livro do Apocalipse, a Revelação, as parábolas de Cristo, ganhou a enquete. E hoje estamos aqui para falar das parábolas de Cristo. Por que Cristo falou por parábolas? Então quero agradecer os irmãos que votaram, todos que participaram, muito grato. Muito obrigado de todo o coração, que Deus abençoe cada um de vocês. E antes de iniciarmos o nosso programa, eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento ao nosso bom Deus. Peço a você de casa que ore comigo nesse momento de agradecimento e me sentindo honrado de estar aqui no programa da TV Raízes, nosso programa Deus de Vitórias. Curve sua fronte e oremos. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tua graça salvífica que nos alcançou. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Tu és o dono da vida. Muito obrigado, Deus, pelo pão em nossos lares. Tu és o provedor do nosso pão. Mesmo em meio a tanta crise nessa pandemia, Tu não tens deixado faltar o pão de cada dia necessário para o nosso sustento. Muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós, de estarmos aqui, Senhor, para falar um pouco mais da Tua Santa Escritura. Aplica em nossos corações o aprendizado da Tua Palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome que está acima de todo nome, que vive e reina para sempre, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos, amados.
Vamos falar hoje sobre as parábolas de Cristo. Primeiro eu queria aqui que você que está em casa, que quer participar, vamos abrir para perguntas. Então o WhatsApp aqui da TV Raízes é o 9138 0447. 9138 0447 é o WhatsApp. E também você pode deixar suas perguntas na página do Facebook que transmite a TV Raízes de Palmares, a programação. Você pode entrar lá, deixar sua pergunta. No segundo bloco do programa, na segunda parte, nós vamos abrir aí para 2 perguntas dos telespectadores. Muito grato mais uma vez por sua audiência e sejam bem-vindos em nome de Jesus. Um abraço para o Padre Valmir de Belém de Maria, assistindo. Um abraço ao Padre Valmir de Belém de Maria. Padre Valmir, Deus o abençoe em nome de Jesus, Padre Valmir. Seja bem-vindo em nome de Jesus. As parábolas de Cristo, né? Primeira pergunta que eu selecionei aqui é baseado no Antigo Testamento. Jesus falava por parábolas, mas no Antigo Testamento os profetas já predisseram que Jesus falaria por parábolas. Então já foi predito antes da vinda de Cristo que ele falaria por parábolas. Muito interessante, meus irmãos. Antes de Jesus tomar a forma de homem, de vir à terra tabernacular entre nós, já tinha sido profetizado que ele falaria por parábolas. Outra pergunta que tenho aqui feito: e o que são parábolas? O que são parábolas? Parábolas são narrativas de Cristo, de alegorias. Alegorias são algo além daquilo que o autor quer dizer literalmente. Alegoria bíblica, no caso, ou alegorias bíblicas que Jesus falava, era algo muito além de uma simples história que Jesus estava contando. Tinha por trás um ensinamento. Então, isso era o intuito da parábola. Mas quais os contextos que Jesus aplicou essas parábolas? Por que, de fato, Jesus aplicou essas parábolas? Qual o contexto que Jesus falou? Temos que entender que as parábolas de Cristo são tiradas de um contexto cultural, social e econômico da época dele. Como a Bíblia ela se renova a cada dia, é a palavra de Deus, nós podemos aplicar na nossa vida hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Porém, não podemos deixar de entender o contexto que ela foi aplicada para entendermos de fato e aplicarmos na nossa vida. Então, existia um contexto que Cristo estava inserido e ele falou naquele contexto. Por exemplo, ele falou das dracmas, era uma moeda da época. Então, como sobrevivia aquela sociedade judaica, daquele povo de Israel? Aquela sociedade vivia da agricultura, da pesca e da pecuária, que era a criação de animais. Existia o comércio, mas o comércio é um setor terciário que sobrevivia do setor primário, agricultura, que era o plantio, a pecuária, a criação de animais, e a pesca, que era a indústria da pesca. Basicamente era isso que a sociedade da época de Cristo sobrevivia. Então Cristo aplicou muito desse contexto, que era fácil o entendimento para aquelas pessoas da época. Porém, a Bíblia diz que Jesus falou em certa ocasião: eu falo por parábolas para que alguns vejam, ouçam e não entendam. Estou parafraseando o texto. Então, por muitas vezes a parábola ela não é dado discernimento de entendimento a todos, né? E nós entendemos que é pelo coração endurecido dos homens daquela época que não entendiam as parábolas de Cristo.
E continuando aqui com nossas perguntas, qual era a finalidade dessas parábolas? Qual era a finalidade de Cristo falar por parábolas? A finalidade era para entendermos o reino dos céus, aplicando coisas do nosso cotidiano, as coisas do nosso dia a dia. Como entenderíamos os mistérios dos céus? Porque até a vinda de Cristo, muitas coisas eram mistérios. E aí Cristo revela através das parábolas. Ele nos revela as coisas dos céus, aplicando coisas do dia a dia e do cotidiano. Então, essa era a finalidade das parábolas. E aqui a gente vai começar já falando algumas das parábolas mais conhecidas de Cristo. E se o programa der tempo, nós vamos aí falar de 3 parábolas, né? Vamos falar da parábola do semeador, que é a primeira parábola dessa noite. A parábola do semeador. Como nós falamos, Cristo usou muitas parábolas, usando as coisas do dia a dia e do cotidiano. E aqui nós vamos entender o contexto para aplicarmos em nossos corações hoje, no dia a dia. Eu queria que os amados irmãos em Cristo abrissem as suas Bíblias em casa e quisessem nos acompanhar na leitura de Mateus, o capítulo 13, os versos do 3 ao 9. Mateus, capítulo 13, versículos do 3 ao 9, que é a parábola do semeador. É a primeira parábola que nós vamos ver hoje. A primeira parábola. Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, chamado por Cristo para ser um dos discípulos, ele escreveu o livro de Mateus, e aqui no capítulo 13, os versos do 3 ao 9, nós vamos ler a parábola do semeador. Lembrando que Jesus estava aqui à beira-mar, e ele assentou num barco e começou a ensinar aquela multidão que estava à praia. Estava ali, aos pés de Cristo, e ele começou a falar por parábolas e falando a parábola do semeador. E Cristo diz o seguinte: e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu para semear, disse Jesus. E quando semeou, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-a. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e deu um bom fruto. A 1, a 100, outro 70, e outro a 30. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Até o versículo 9, disse o nosso Senhor Jesus: eis que o semeador saiu para semear. Aqui Jesus usa vários personagens, né? Aqui, aliás, usa um personagem, o semeador, mas várias alegorias. Ele encaixa algumas coisas aqui para a gente entender melhor. O semeador saiu para semear. Era um costume da época eles jogarem as sementes. E quando ele jogava aquelas sementes no campo já arado, a terra já arada, muitas caíam no caminho. Quando eles jogavam, uma distância maior possível para ser atingida pelas as sementes, ele caía no caminho. Primeira coisa que temos que entender é que o semeador é quem semeia a palavra, é todo aquele que prega a palavra. A semente é a palavra de Deus, e a terra, o coração do homem. Entendido, irmãos? A semente é a palavra de Deus, e a terra, o coração do homem. O semeador, todo aquele que prega a palavra. Mas aquele semeador jogava as sementes no campo, a terra já arada, o mais distante possível, e ela caía num caminho. Só que o caminho, de tantas pessoas passarem, a trilha, o caminho, a terra era dura,
Era uma terra, porque aquela região ela é seca, a terra é árida. Então a raiz, a semente, ela não produzia vida, ela não conseguia penetrar no solo. E justamente a palavra de Deus bate num coração duro, um coração que não permite que a palavra entre. E a Bíblia diz aqui, ó, continuando: e quando semeou uma parte da semente que caiu ao pé do caminho, no caso na estrada, vieram as aves e comeram-na. Só que Jesus explica mais embaixo a parábola. Ele explica bem detalhadamente. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está dizendo que aquela pessoa escuta a palavra, mas facilmente o inimigo vem e tira aquilo que foi plantado, porque ela não entra no solo do coração duro. A semente é a palavra. E continuando aqui no versículo 5, a outra semente caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou, secou, porque ela não tinha raiz. Em Israel, a camada de subsolo aproximadamente de 30 centímetros, na maioria do território de Israel, ela é de rochosa, cheia de calcário, e ela é dura. Então é preciso a semente ter uma raiz muito profunda, muito resistente. A raiz vai em torno de 15 a 20 centímetros. Então ela não tem uma profundidade muito grande para ir, a maioria, e não consegue penetrar no solo. Jesus explica o que é esse coração, essa semente plantada nesse coração, que não tem uma raiz profunda. Porém caiu o semeador em pedregais, que é justamente o terreno de pedras, que é a camada de subsolo. E o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. É aquela palavra que é aplicada no coração, mas ele não tem um embasamento, ele não tem raiz. E logo quando vier as lutas e as perseguições por conta do evangelho, ele vai cair, ele vai enfraquecer, ele vai desistir da caminhada. Porque ele não tem uma raiz profunda. O próprio Cristo está explicando a parábola. Porque depois os seus discípulos ficaram em dúvida e foram perguntar. E Jesus vai explicando detalhadamente. A raiz não era profunda. E aí, o que é que vai acontecer? Os problemas. Então, desse jeito, a gente vai entendendo que a raiz, quando ela não é profunda, quando vem os problemas, as lutas, as aflições, as perseguições, vai desistir do evangelho. É aquele evangelho de oba-oba, é o evangelho apenas do que é bom, quando vier as lutas, as perseguições, porque Cristo disse, olha, no mundo vós tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Quando a gente fala mundo, nós já vimos nas lições anteriores que é o mundo sistema de coisas, não é o mundo sociedade em si, não é o mundo, o ato criacionista de Deus, de todo o universo, é o mundo sistema de coisas contrárias a Deus. E aí, a gente continuando nos solos, diz o seguinte, que o sol veio e queimou, secou, porque ela não tinha uma raiz profunda. Quando vêm os problemas, as perseguições, as lutas, as aflições, Paulo diz que pode me afastar do amor de Deus. Nada pode me afastar do amor de Deus, nem as lutas, nem as perseguições, nem as aflições, nem as escassezes. Nada pode nos afastar do amor de Deus. No versículo 7 diz que a outra caiu em espinho, a outra semente. E os espinhos cresceram e a sufocaram-na.
Esses espinhos são ervas daninhas, são aquelas ervas daninhas que quando elas são cortadas, elas crescem muito mais rápido. E sabe o que acontece, irmão? Como ela cresce muito mais rápido do que o que é plantado, a semente que é plantada, ela logo fecha e obstrui para o sol não passar, e ela tira os nutrientes da terra, ela suga a água também, e ela vai sufocar aquela semente. É isso que Cristo está dizendo. As pessoas da época entenderam claramente, para aqueles que foi dado o privilégio de entender a palavra de Deus. Por isso que Cristo diz, quem tiver ouvido, ouça, mas todos têm ouvidos. Ele está dizendo que aqueles que estão prontos para receber a palavra de Deus de bom grado, de coração aberto, aquela terra fértil que nós vamos ver aqui mais na frente, na última parte dessa parábola de Cristo. Que mensagem maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que ensinamento. E continuando aqui na leitura, ele diz o seguinte: a outra caiu, continuando ainda sobre a que foi sufocada no versículo 7, que ela caiu e os espinhos, os abrolhos, as ervas daninhas, tiraram os nutrientes da terra, tiraram a água e fecharam, e não tem a luz do sol, não consegue passar e ela morre. Jesus vai explicar aqui. A que foi semeada entre os espinhos é a que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. As delícias, os prazeres do mundo vêm e sufocam. Esses são os espinhos que Jesus está falando. Veja que coisa interessante. Primeiro vem as lutas, as perseguições que afastam muitos. Agora vem as delícias e os prazeres que também afastam. Está no meio da igreja, acha legal os louvores, até gosta da liturgia, o estudo da palavra, mas não tem raiz profunda. Logo vem as delícias, os prazeres e leva, ou as dificuldades. Que tipo de terreno é você? Que tipo de terreno sou eu? Aí o versículo continua o seguinte, o versículo 8. A outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus. Que palavra maravilhosa. Sabe o que Cristo está dizendo aqui? A semente encontrou o bom coração e deu frutos. Aquele coração em que as delícias e os prazeres não o seduziam. Aquele coração que as perseguições, as lutas e as aflições não o fez afastar. Aquele coração que não é endurecido como aquele primeiro solo que Cristo falou aqui, que fica à beira do caminho e o pássaro vem e Jesus disse que é o inimigo que arrebata. Então esse coração bom dá frutos. E eu queria exemplificar aqui com a abóbora. A abóbora, cada semente de abóbora, ela produz entre 10 a 15 abóboras. Uma semente. Imagina que ela tem milhares de sementes, várias sementes, centenas, dezenas na verdade, de sementes. E cada semente produz de 10 a 15. Imagina uma semente produzindo 30, produzindo 60, produzindo 100. Que produção extraordinária! É o que Jesus está dizendo, que cada semente plantada num bom coração pode produzir a 30, cada semente produzir a 60, cada semente pode produzir a 100. São frutos e mais frutos, que produzem mais frutos, que produzem mais frutos. Aquela semente, a palavra de Deus, que cai na terra, o coração bom, o coração arado, aquela terra boa, vai dar frutos a 30, a 60, a 100. Essa parábola maravilhosa. E Jesus continua aqui só explicando esse final que eu antecipei. O que foi semeado em uma boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz. É o que Jesus está dizendo. Que mensagem maravilhosa, explicando os mistérios e as coisas dos céus para nós.
Você vê como a palavra é tão maravilhosa que foi para o contexto da época, mas nós aplicamos hoje em nossas vidas, porque a palavra de Deus é eterna. Ela vai de geração a geração. Ela não envelhece. Ela não fica caduca. Ela se mantém. Ela se renova a cada dia. Que mensagem maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus por esse amor tão maravilhoso por nós. Eu quero continuar ainda. Dá tempo a gente já ir para a segunda parábola, né? A segunda parábola ela está em Lucas, capítulo 10, versículo do 30 ao 37. Daqui a pouco, no intervalo, no segundo bloco, nós vamos às perguntas. Já chegaram as perguntas aqui, né? Descreva os bons frutos para ser feito hoje em dia. O meu amigo Thomas, é o Thomas lá na cidade de Escada, esposo da amada irmã em Cristo, Lucélia. Meu amado irmão Thomas, daqui a pouco eu te respondo, Thomas. Deixa a gente vir para o segundo bloco. A gente vai escolher outra pergunta. O bom samaritano é a segunda parábola dessa noite. Eu creio que vai dar tempo, Serginho, de falarmos as 3 parábolas dessa noite. Está em Lucas capítulo 10, versos do 30 ao 37. Queria que você abrisse sua Bíblia e nos acompanhasse nessa leitura maravilhosa. Está em Lucas. O médico Lucas. O amado médico Lucas. Lucas 30 ao 37. Seria muito fácil botar o texto e ler, mas eu quis folhear aqui como a gente faz nas igrejas, abrindo, folheando, buscando a palavra, entendendo. Lucas 10, do 30 ao 37. Lucas 10, do 30 ao 37. Aqui é a parábola do bom samaritano. Diz o seguinte: e respondeu Jesus, disse, vamos ver o que Jesus disse. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, de assaltantes, os quais os despojaram, espancando, e retiraram-os, deixando-o meio morto. Espancaram, assaltaram e deixaram o homem quase morto. Isso é Jesus falando. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. O sacerdote, responsável pelo louvor, um líder eclesiástico da época, passa de lado. Aquele que prega o amor não está vivendo o amor. De fato, vê um homem caído, espancado, e passa de longe. E Jesus continua a parábola, dizendo: de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. O levita vinha naquele mesmo caminho de Jericó a Jerusalém e viu aquele homem que foi assaltado, espancado e estava quase morto. Ele passa e também faz que não vê. O levita, ele era responsável pelo louvor, ele era da tribo de Levi, ele tinha que ser desde pequeno consagrado à música, saber as 684 leis de Moisés, entender de música, muita dedicação, muito amor para ser um levita. Estava na casa do Senhor, possivelmente eles vinham desse caminho, porque vinham na adoração, vinha da adoração a Deus, entoando louvores a Deus, louvores que dizem que ama a Deus, que ama o seu próximo, porque eles tinham ensinamentos já do Antigo Testamento de amar o próximo como a si mesmo. E ele vê aquele homem ali quase morto, o responsável pelo louvor e o sacerdote, o líder eclesiástico, não ligam para aquele homem. Aí Jesus continua a parábola dizendo: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, do caso do homem que foi assaltado, vendo-a, moveu de íntima compaixão,
aproximou, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua calvaduras, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha, o samaritano vinha pelo mesmo caminho, viu aquele homem que foi assaltado, espancado, estava quase morto. Vai até o local, põe azeite, vinho nas ataduras, nos espancamentos, nas feridas. Ele cuida daquele homem, põe sobre o seu animal e vai levar até uma pousada, como nós vamos ver nos versículos seguintes. Você sabe quem era o samaritano? Existia um ódio entre os judeus e samaritanos por umas questões que, quando o povo foi ocupado, parte de Israel pela Síria, e aquele povo casaram com outros povos e tinha um tipo de adoração diferente do povo de Israel. É como se no Brasil tivesse uma divisão e o norte e o sul se odiassem, sendo o mesmo povo um tempo. O Nordeste virasse país e o Sul outro país, e se odiassem os sulistas e nordestinos, sendo da origem do mesmo povo, por uma questão de religiões e pontos de vista diferentes. Porque um erro não pode justificar o outro, e ali aquele povo judeu tinha ódio do samaritano. E sabe o que é o mais interessante? Que Jesus está contando isso aqui, no meio dos judeus, eles sendo judeus, daquele povo judeu que odiava o samaritano. Você acha que ficaram amando Jesus? Ele usar um samaritano como um exemplo de bondade no meio daquele povo que era judeu e odiava o samaritano. Estão entendendo agora o contexto que Jesus está falando? E tudo isso porque foi feita uma pergunta de um líder religioso, um escriba, um estudioso, que ele sabia da lei. Ele pergunta para Deus, para Cristo, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, quando responde a ele diz, quem obedece a Deus sobre todas as coisas? Ele sabia, ele fez uma pergunta com outra intenção. Mas Cristo diz, amar a Deus sobre todas as coisas e teu irmão como a ti mesmo, ao teu próximo. E ele, com uma intenção de fazer uma pegadinha para Cristo, ele diz, e quem é o meu próximo? Aí Jesus responde com essa parábola de quem era o próximo. Justamente quis armar aí para Cristo, e nosso Jesus sempre tem a resposta para todas as perguntas, todas as dúvidas, todas as questões, e principalmente para um coração maldoso como esse homem. Uma pergunta capciosa, cheia de terceiras intenções. A resposta de Cristo foi dura, que Jesus continua a parábola dizendo o seguinte: aproximou, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, pôs sobre a sua calvadura o seu animal e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Ele põe aquele homem sobre o animal, leva aquela estalagem, aquela hospedaria, dá um dinheiro para que cuide dele, continua a sua viagem, diz, olha, na volta, se precisar de mais dinheiro eu vou dar. Isso é amor. Este homem que foi espancado, o samaritano não quis saber qual a sua religião, o que ele fazia, o que ele era, a sua posição social, econômica, nada. Ele apenas amou. E Jesus está respondendo a pergunta daquele homem. Sabe o que é que Jesus diz aqui? Sabe o que é que Jesus faz para esse homem? Desses 3, olha a pergunta de Cristo, tá? Para aquele doutor da lei. Desses 3, no caso, o levita, o responsável pelo louvor, o líder eclesiástico e o samaritano. O sacerdote, líder eclesiástico. O levita responsável pelo louvor e o samaritano. Jesus pergunta, qual desses 3 amou mais? E disse o doutor da lei, o que usou de misericórdia para com o outro. Aí Jesus disse, então vai e faz o mesmo. Vai e ama também. Vai e ama teu próximo.
Porque a pergunta de quem é o meu próximo parece que excluía, olha, meu próximo não é aquele samaritano não, né, Jesus? Não pode ser aquele povo. Mas Jesus diz, olha, vai e faz o mesmo, ama da mesma forma. Não olha a religião, não olha quem. Muitas vezes nós fazemos as coisas esperando recompensa. Às vezes recebemos a recompensa dos homens, mas a maior recompensa que temos que esperar é de Deus, é agradar o coração de Deus, é fazer a obra, fazer o bem sem olhar a quem. Muitas vezes nós somos apegados às religiões, à religiosidade, a ritos, e esquecemos de amar de fato o próximo. E nós vemos nesse tempo agora de pandemia, o quanto o homem é egocêntrico, só pensa em si, né? Situações de caos desse, as pessoas só pensam em dinheiro, em desviar dinheiro, muitos. Se eu for usar de exemplos, eu passaria a noite inteira aqui falando da maldade do homem, o coração duro, como Jesus falou, o coração que não permite que a palavra entre a semente e produza frutos. Essa é a segunda parábola de Cristo. Nós vamos já para o intervalo comercial e daqui a pouco nós vamos voltar. Vai ser rápido, hein, Bênção? Não sai daí, não muda para outro lugar, não sai, não vai para outro canal, continua nos assistindo. É um breve intervalo, a gente vai aqui e voltamos já já. É 1 minuto. Serginho lembrou bem aqui, em nome de Jesus. Vamos e voltamos. Amém? Amém. Seara apresenta o presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo, pelo menos do melhor, com a melhor qualidade. Você não precisa abrir mão nesse momento. A Seara tem ingredientes selecionados para garantir a melhor qualidade para nossos consumidores, porque a gente sabe que o mais importante agora é surpreender de um jeito novo. Seara, a qualidade vai te surpreender. Acesse nossas redes sociais. Facebook. Acesse nossas redes sociais. Facebook.com/TV Raízes Palmares. Ou no YouTube. youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Graça e paz a todos os amados telespectadores. Estamos ao vivo, voltamos à nossa programação, continuando com as parábolas de Cristo. Nós vimos aqui o que são as parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Vamos dar uma rápida relembrada para você que entrou agora. Você que está nos acompanhando, seja bem-vindo em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém e amém. As parábolas de Cristo são narrativas de Cristo para nos apresentar de formas de alegoria, né? Alegorias são aplicações que o narrador faz para mostrar outro sentido além daquele literal. Então, Jesus usou as alegorias bíblicas para apresentar a nós as parábolas. Já tinha sido predito pelos profetas que ele falaria por parábolas. Ele falou por parábolas
para que as pessoas que não são do reino de Deus, vendo, ouvindo, não entendessem. Tinha sido dito antes que isso aconteceria. Aqueles homens religiosos da época, pasme, só acostumados a ritos, às questões religiosas, eram cegos, ouviam, mas não entendiam. Então, parte daquele povo ali que acompanhava, era uma multidão que acompanhava Cristo, eram curiosos, pessoas em busca de milagres, muitos religiosos como os fariseus, os escribas, alguns povos da época, queriam pegar Jesus em algumas questões ali políticas e religiosas. Então muitas vezes houve embate entre Cristo e os fariseus e escribas, que eram dois povos da época. Então, as parábolas, elas também eram faladas para que aquelas pessoas que não fossem do reino não entendessem. Só aqueles que faziam parte do reino de Deus. Ele chegou a dizer isso aos seus discípulos, porque a vocês foi dado o dom de conhecer as coisas do reino de Deus, parafraseando o texto. Então as parábolas tinham a finalidade também de ensinar as coisas dos reinos de Deus, dos reinos dos céus para nós. E como fazer isso? Aplicando as coisas do cotidiano da época de Cristo, do contexto, do seu contexto social, do seu contexto econômico. Jesus usou a dracma, moeda. Nós vimos aqui que usou a agricultura, né? Com a parábola do semeador. Nós vimos também aqui outra parábola antes, aqui em Lucas. Então Cristo, falando por parábolas, é de forma maravilhosa para nos trazer ensinamentos, usando as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Apesar de ser do dia a dia, do cotidiano daquela época, a palavra de Deus se renova e é de geração para geração. Ela não envelhece. E nós fazemos essas aplicações pessoais hoje para entendermos a mensagem de Cristo. Então nós vimos a parábola do semeador. Que mensagem maravilhosa, usando a figura do homem que sai para semear, é quem prega a palavra, a semente sendo a palavra de Deus e a terra, o coração do homem. Nós vimos também que o coração endurecido era aquela semente que cai à beira do caminho e logo o animal vem, o pássaro, e Jesus depois explicando a parábola que seria o inimigo. Depois ele falou do solo que não tem raiz, da semente que não tem raiz, não penetra no solo e que vem os problemas, as lutas, as aflições e logo aquela pessoa desiste da caminhada. Jesus também usou a questão dos que são plantadas entre espinhos, que são as questões das ervas daninhas. Ela tira os nutrientes do solo, suga a água e também ela cresce muito rápido e fecha ali aquela semente que foi plantada e não há penetração do raio solar e ela vem morrer. E Jesus explicando essa palavra, dizendo que era justamente a questão das luxúrias, as delícias, os prazeres que logo vem e afasta. Depois Jesus diz que há um coração bom, aquela semente que cai no coração bom e produz diversos frutos. Nós usamos como exemplo a abóbora, que ela produz uma semente entre 10 e 15 abóboras. Imagine uma abóbora, uma sementinha só dela produzia 30, 60, 100. A 100 é uma produção maravilhosa, uma semente produzir 100 abóboras, que vai produzir mais sementes com mais abóboras. Isso não tem fim, que é essa questão da produção no reino de Deus, num coração bom, que deu fruto. Mas nós vimos também outra parábola aqui, irmão. Nós vimos a parábola além da parábola do semeador, nós vimos aqui também a parábola do bom samaritano. Jesus falou no meio dos judeus, ele sendo judeu, de um samaritano, que aquele povo odiava. Imagina como ficaram amando Cristo, hein? Ele usar o exemplo de um samaritano que aquele povo odiava. E Jesus dizendo que o líder eclesiástico da época, o sacerdote, não fez nada quando viu um homem espancado, agredido. Mas, irmão,
Jesus confronta, Jesus nos confronta. Esse caminho de Jericó a Jerusalém, ele tinha aproximadamente 24 quilômetros. Esse caminho, ele é um caminho de dificuldades, porque Jericó fica a cerca de 1.200 metros abaixo de Jerusalém. Um caminho de difícil acesso. Partes dele tem penhascos com mais de 100 metros de profundidade, grande parte do trecho. E era muito fácil ter salteadores, ter assaltantes nesse caminho. Era uma presa muito fácil por ser um caminho de difícil acesso, né? Com muitos caminhos sinuosos. Então ele se escondia naquelas cavernas, era muito fácil atacar as pessoas, assaltarem as pessoas. E Jesus usou justamente esse percurso de Jericó a Jerusalém como exemplo, usando o contexto da época. E Jesus contou que aquele homem foi assaltado, foi espancado, quase morto. Aí passa o levita responsável pelo louvor e não faz nada. Passa o sacerdote, o responsável pela adoração, o líder eclesiástico da época, e não faz nada. Mas aí vem o bom samaritano, que para muito é Jesus, e de fato é Jesus o bom samaritano. Nas entrelinhas, Cristo estava dizendo que ele é o bom samaritano. E ali Cristo, ao contar isso, que o samaritano ama de verdade, respondendo a uma pergunta daquele doutor da lei, quem é o meu próximo? Como se houvesse um tipo de exclusão. Olha, meu próximo não pode ser o samaritano. E Jesus pergunta no final da parábola, quem dos três amou mais? O levita, o sacerdote ou o samaritano? E a resposta a essa parábola que Jesus conta do doutor da lei é o samaritano, lógico. E Jesus diz, então vai e faz o mesmo. Vai e ama teu próximo. Respondendo à pergunta do meu amigo Thomas, os ensinamentos de Cristo, porque as 684 leis de Moisés foi resumida no decálogo dos 10 mandamentos, e depois ela é resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a si mesmo. São 2 mandamentos, porque poderíamos só ter um e dizer amar a Deus sobre todas as coisas, mas aí seríamos apenas religiosos, só amando a Deus. Era possível amar a Deus, só a Deus, e não amar o próximo. Mas aí Cristo vai mais além. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esse daí é um mandamento maravilhoso. A gente pode falar também dos frutos do Espírito que produz, né? A benevolência, o amor, ser longânimo, entre vários outros dos frutos do Espírito, né? Que a Bíblia cita. Podemos citar também esses frutos. Mas o principal ordenança e mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos. Porque aí nós não faríamos mal a alguém, porque nós amamos a ele como nós nos amamos. Porque o ser humano, de fato, ele é muito egocêntrico. Todo ser humano nós temos um egocentrismo, uns mais, outros menos, mas nós temos. Então nós pensamos em nós, segundo em nós, terceiro em nós. Nós não nos preocupamos com o próximo. Isso é fato. Uns mais, outros menos, mas nós somos assim. Então o principal mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e a nosso irmão como a ti mesmo. É um resumo. Seria essa a definição. Mas existem os bons frutos, sim. Vários bons frutos do Espírito que produz. Como também há os frutos da carne, a Bíblia também exemplifica, né? Várias as coisas, a lascívia, a inveja, a prostituição, entre tantas outras, idolatria, entre tantas outras coisas, que impurezas, que a Bíblia relata. Mas vamos à última parada. Muito obrigado, irmão. Tem mais alguma pergunta, Serginho? Não, né? Não, nossos participantes, não, nem no WhatsApp, né? A última parábola da noite. Eu queria antes mandar um abraço a algumas pessoas em especial. O WhatsApp tá do lado, do seu lado direito aí. Tá? Lado direito. WhatsApp. Tá. Na tela. Sim, sim. O WhatsApp está aqui. Tá o dedinho assim em cima. Aqui, ó. Aqui. Pra cá. Sim. Ó, aqui, ó. O WhatsApp, você pode mandar perguntas pra cá. Nós ainda temos espaço para uma pergunta por conta do tempo. Mas voltando aos abraços.
Eu quero agradecer em especial a igreja PIB, a primeira igreja batista do Alvorada na cidade de Escada, a qual faço parte, eu, minha esposa, minha família, meu filho Luan, fazemos parte, fomos abraçados por essa igreja amada, aí sendo pastoreada pelo pastor Sérgio Marinho, a sua esposa Ruth Marinho, está curtindo aí o pastor Sérgio Marinho, um abraço pastor Sérgio Marinho, em nome de Jesus, a sua esposa Ruth Marinho e a sua filha Rebeca Marinho. Eu também quero agradecer o pessoal da Junta de Missões, Patrícia, Tita, a Lucélia Maria, ao seu esposo Thomas, que mandou a pergunta agora há pouco. Então quero agradecer a todos vocês por tudo que atingimos o alvo, né? Ontem fizemos um vídeo de agradecimento por termos atingido o alvo nas nossas missões, as missões batistas, as missões mundiais, onde os missionários estão em campo, pregando o Evangelho de Cristo, mesmo no tempo de coronavírus, do novo coronavírus, com todos os riscos que existem em alguns países fechados, semi-fechados, há o perigo, mas esses homens de Deus estão lá nesses países pregando o Evangelho. Nossas igrejas têm campanha para ajudar esses missionários e nós atingimos o nosso alvo. Agradecer a Deus por ter nos abençoado com essa conquista em nome de Jesus. Agradecer a cada um de vocês dessa Junta de Missões, essa Junta de Missões Batista. Estou muito feliz de fazer parte com vocês desse grupo. Agradecer ao pessoal da Seara Alimentos, o Ivo, o supervisor e toda a equipe de vendas, a qual eu também faço parte. Eu quero agradecer a vocês pelo apoio, pelo prestígio, pelo carinho. Muito obrigado em nome de Jesus. Quero agradecer aos meus pais que estão na cidade de Escada, Santos, papai, quem sabe faz ao vivo, né? A bateria descarregou. Então vamos lá. Eu quero agradecer a meus pais na cidade de Escada, ao Santos, que é o meu pai, a infância, a meu irmão Kleber, a sua esposa Maria, o seu filho Cauã, meu sobrinho, a minha esposa Maria do Carmo Feitosa, meu filho Luan Henrique, a minha sogra Vandecira Feitosa, na cidade de Escada. Agradeci já a vocês das juntas de missões batista, né? Ao pastor Sérgio. Eu vou agradecer novamente, porque pode ser que o áudio não tenha saído. Então estou agradecendo novamente o pastor Sérgio Marinho, a sua esposa Ruth Marinho, a Patrícia Tita, Deus a abençoe, a Lucélia Maria, seu esposo Thomas, que participou fazendo a pergunta aqui conosco. Muito obrigado em nome de Jesus. A todos vocês da igreja PIB, as PIBs todas que estão nos assistindo aí, em nome de Jesus, muito obrigado a todos vocês, ao pessoal da Seara Alimento, o Ivo, a toda a equipe de vendas, a qual eu também faço parte. Obrigado pela força, pelo patrocínio, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero agradecer ao irmão Jailson do Veloso Supermercado, que Deus abençoe você, irmão Jailson, irmão Jacos, também aqui que está nos prestigiando, irmão Jacos do Nobre Supermercado. Deus abençoe vocês. Estou fazendo propaganda para vocês, viu, Serginho? Que Deus abençoe a vocês em nome de Jesus, a todos vocês que têm nos acompanhado. Enquanto as pessoas na rua, Charles, eu tenho visto teu programa, graças a Deus, está tendo uma audiência legal, muito bom. Agradecer aos apresentadores da TV Raízes, né? Ao Zé Ripe, agradecer ao Pedro Paulo, a toda essa turma aí que tem nos prestigiado. Todos vocês sintam-se abraçados em nome de Jesus. Eu agradeço muito, são muitas pessoas. Se passou em branco alguém aí, me perdoe. Aqui na hora aqui são muitas pessoas, mas vamos continuar com a nossa programação, com a última parábola, que é a parábola justamente a mais conhecida, talvez não, é a mais conhecida, a do filho pródigo. Nós temos tempos ainda para a gente continuar, ainda faltam 10 minutos, são exatamente 20 horas e 50 minutos aqui na cidade dos Palmares. Nós falamos aí sobre a semeadura, a parábola da semeadura, a do bom samaritano, e agora nós vamos para a parábola do filho pródigo. Eu quero ler aqui, o filho pródigo. Ele está em alguém que quer nos acompanhar aí com a leitura, nos dá o privilégio de acompanhar essa leitura da palavra de Deus. O filho pródigo está em Lucas capítulo 15,
os versos, ele está do 11 ao 32. Então diz o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu elas a fazenda. Pouco dia depois, o filho mais moço ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer, ele começou a morrer, passando necessidades. E foi que chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundante pão, e eu aqui parecendo, morrendo de fome. Disse aquele filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti e o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai, comamos e alegrai-vos, porque este é o meu filho que estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo quando veio, chegou perto de casa, ouvindo a música e as danças, estava vendo a festa. Chamou um dos seus servos e perguntou o que era aquilo. E o servo lhe disse: veio teu irmão a teu pai, matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o irmão mais velho no caso, se indignou e não queria entrar. Saindo, o pai estava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que sirvo a tu há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mata os bezerros e o cevado. Então ele disse ao filho: tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que parábola maravilhosa. O filho pródigo. Você sabe o que é filho pródigo? No caso, pródigo é extravagante, desperdiçador. Esse é o significado de pródigo. O filho extravagante, o filho que desperdiça. E como nós vemos aqui, existia um homem de posses com 2 filhos, e o mais velho chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte, eu quero ir embora, eu quero ganhar o mundo. Isso faz referência àqueles filhos que abandonam o pai, lembrando que a figura do pai aqui é Deus, e o filho são os rebeldes que se rebelam contra Deus e abandonam a Deus. Mas aqui continua dizendo o seguinte: tem uma questão do contexto da época. Vocês lembram que nós falamos do contexto que Jesus está falando, contexto social, econômico. Pedir a herança com um pai em vida é o mesmo que desejar que o pai esteja morto. Era de uma ofensa sem limites. E aquele filho ofende violentamente aquele pai ao pedir a sua parte. Mas o pai, por amor ao filho, dá a sua parte, permitindo que ele vá embora como ele queria. Mas aí a Bíblia diz que ele aproveita tudo na vida, aqueles amigos que não são amigos, ele gasta todo o dinheiro, ele não tem mais dinheiro, vem uma grande fome naquela região onde ele estava, e aí ele passando necessidade, ninguém dava comida porque não tinha comida, havia uma escassez de alimento. Então ele começa a trabalhar com porcos,
e começa a comer a comida dos porcos, a desejar aquela comida dos porcos e comer. Para o contexto da época, o porco era totalmente imundo para os judeus. E Jesus, ao falar isso, mostra o estado de decadência que aquele homem ficou. Desejar a comida dos porcos era algo impensável para o judeu. Mas aquele homem de muita fome, os amigos que se diziam amigos não existiam mais, gastou todo o dinheiro, veio uma fome na região e ele comendo a comida dos porcos. Aí ele lembra da sua casa, ele lembra do seu pai, ele lembra dos servos do seu pai que pelo menos tinham que comer. E ele pensa, eu vou voltar para o meu pai, porque eu vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra o céu, eu fiz errado, mas eu quero voltar. E ele volta realmente arrependido para os braços do pai, que é Deus, para um filho que estava perdido. E a Bíblia diz que quando ele avista, ele se joga, ele corre até ele, se joga nos seus braços, aquela alegria do pai, que aquele filho retorna a casa, mesmo arrebentado, mesmo destruído, as suas finanças acabadas, sua autoestima. Imagina como ele volta. A angústia, a aflição, a reação do pai, mas o pai é amoroso, o pai é Deus, o pai perdoa. O pai se reconcilia com ele, ele diz, filho, eu te amo, filho, vem cá, eu te amo. Eu estou parafraseando o texto, imaginando essa cena, Jesus contando isso. A gente pode fazer essas conjecturas dentro do contexto da parábola. Aquela alegria do pai, o filho que estava perdido, agora voltou. E o pai chega lá, chama os empregados e faz aquela festa, manda matar aquele novilho e faz aquela festa toda. E está todo mundo alegre. E o irmão mais velho, que estava trabalhando, quando vai chegando, que vê o som da música, aquela festa toda, pergunta, o que está acontecendo? E um dos trabalhadores diz, teu pai está dando uma festa para teu irmão que estava perdido e volta. São aquelas ovelhas perdidas que está distante, quando volta a festa. Mas aí aquele irmão mais velho, movido de inveja, movido só das coisas materiais, só pensa nas bênçãos, nas heranças, não usa de amor, de compaixão, de benevolência, de saber que seu irmão estava perdido, volta. E o contexto aqui é justamente para o povo fariseu aqui da época. Jesus bate pesado mesmo. Aí, o que acontece? Aquele irmão mais velho diz assim, olha ao pai. O pai sai, que ele não quer entrar. E o pai vai até ele. Diz, mas o que está acontecendo? Ele diz, eu trabalho aqui, tu nunca dás uma festa para mim. Esse estragou tudo, gastou todo o dinheiro com meretrizes, perde quando volta. Aí o pai, amorosamente, que ama aquele filho também, diz, filho, ele estava perdido, agora voltou. Ele estava morto e está vivo. Ele estava perdido no mundo, agora ele está de volta para mim. Te alegra também. E aquele filho mais velho foi mentiroso, porque o pai diz a ele, tudo que é teu é meu. Tudo que é meu é teu, aliás, é o inverso. Então, ele alegar que não tinha um novilho para comer, ele está sendo desleal, porque o pai diz, tudo que eu tenho é teu também. Como é que ele pode dizer isso? Que não tem um novilho, que trabalha, não tem um novilho para comer com os amigos, que tudo que tem ali é herança dele. E aquele irmão que estava perdido volta para a casa do pai, e ele, com pura inveja, por só pensar nas questões materiais, por ser egoísta, por só pensar nele, por não amar o próximo, por não demonstrar amor e compaixão. Mas que parábola maravilhosa de Cristo. Simplesmente o egocentrismo daquele irmão mais velho. São muitos de nós hoje. A gente pensa muito nas coisas materiais e somos tão ingratos, tão injustos com Deus, e achamos que há injustiça da parte de Deus em muitas situações. Mas aquele pai amoroso ama os dois filhos por igual. E diz a ele, tudo que eu tenho é teu.
é herança. Tu também és meu filho. E ali o ensinamento que Cristo mostra é que deveria haver amor e compaixão, que o comentário do filho mais velho foi desleal e que aquele filho mais novo que estava perdido, que foi para o mundo, ele volta para a casa do Pai e há festas. Jesus fez grandes milagres, irmãos, muitos milagres, curou diversas enfermidades, ressuscitou pessoas, mas a Bíblia não relata que há festas nos céus quando ele fez esses milagres. Sabe qual é o único relato que há festas nos céus? Quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que há festas nos céus. E a gente fica fazendo as conjecturas de anjos cantando a alegria nos céus quando um pecador se converte. Jesus fez grandes milagres, não houve festas nos céus. Mas quando um pecador se arrepende e volta para a casa do Pai, de onde nunca deveria ter saído, aí há festas nos céus. Então eu quero terminar essa parábola aqui, a parábola do filho pródigo, o filho extravagante, o filho que desperdiça, dizendo a você que saiu da presença do Pai, que saiu da casa do Pai, volta para a casa do Pai. Procura uma igreja que pregue a verdade mais próxima da sua casa. Eu não estou pregando aqui placa de igreja, estou falando de Cristo. Volta para a casa do Pai, ainda é tempo. Deus te ama, Jesus te ama. Eu quero encerrar com um momento de oração, de agradecimento ao nosso bom Deus, ao nosso Cristo, pelo programa, pela noite, por tudo que Ele tem feito, por você que está aí em casa, nos acompanhando, nos prestigiando. Muito grato, eu agradeço de todo o coração. Que Deus te recompense infinitamente mais, porque a palavra de Deus diz que Ele pode fazer infinitamente mais que possamos pedir ou pensar. Então que Deus te abençoe abundantemente, abençoe os teus celeiros, que não falte o pão de cada dia, conforme a tua necessidade, Ele vai acrescentando, é o que a palavra diz. Eu só quero agradecer, pedir a você em casa que ore comigo nesse momento de agradecimento a Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. É só uma questão de oportunidade estar aqui, por teu amor e por tua misericórdia, por nós, Deus. Obrigado, Deus. A tua palavra diz que a razão de não sermos consumidos é que teu amor, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Cura o mundo dessa doença, dessa pandemia. Deus, que as pessoas venham reconhecer que és Tu que és soberano sobre todas as coisas. Basta um simples vírus, Deus, para quebrar todo o sistema econômico dos grandes países, sucatear as saúdes dos países, até os mais ricos, Deus. Um simples fato faz mexer com toda a economia do mundo. Mas que as pessoas vejam, Deus, que Tu és Deus soberano, que clame a Ti por misericórdia, que Tu tire essa praga do nosso meio, Deus, em nome de Jesus. Nós Te clamamos, Senhor Deus. Nós queremos voltar ao convívio normal, Senhor, nas igrejas. Nós podemos, nas ruas, nos trabalhos, as pessoas que passam necessidades, Deus, precisando do seu trabalho, precisando de ter o seu pão, levar para os seus familiares, trabalhar dignamente e ganhar o seu pão. Tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Deus, cura, Senhor. Tu és conhecido como o médico dos médicos. Basta uma palavra Tua e tudo será modificado. Basta Tu querer, Senhor. Mostra o Teu poder, Deus. Mostra que Tu é Deus soberano sobre todas as coisas, para que as pessoas vejam e creiam no Teu santo nome. Obrigado, Deus. Nos dá uma noite de paz e de descanso, Deus. Nos desperta amanhã, Deus, para mais um dia.
de lutas e de conquistas e de vitórias. Abre portas de empregos para aqueles que perderam os seus empregos. Enche os celeiros daqueles, Deus, que estão precisando, Senhor. Mantém o teu celeiro cheio daqueles que já têm, mas não deixa faltar o pão de cada dia. Obrigado, Deus. Eu podia enumerar milhares de bênçãos que o Senhor tem feito sobre nós. Passaria a noite inteira aqui só te agradecendo, Senhor Deus. Mas queremos te pedir também, Deus, porque Tu és soberano, Tu fazes como te apraz. Eu te oro e te agradeço no nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus, que vive e reina para sempre. Então fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus conceda a você uma noite de descanso na santa paz do Senhor. Até o próximo programa, segunda-feira que vem, a partir das 20 horas, Deus de vitórias. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares, ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.